Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Luiz Carlos. Vamos dar continuidade às nossas gravações, tá bom? Então já de antemão, já vou até me desculpando com vocês mais uma vez pelo fato de eu não estar no estúdio, tá? Estamos fazendo algumas adaptações para poder levar a aula até vocês. Aqui é uma rua até movimentada, então pode ser que passe carro, moto, cachorro vá latir, criança vai gritar. Enfim, mas só que a gente não pode parar, tá bom? Então, se for muito, a gente dá uma paradinha, até pelo fato que é o meu quarto vídeo já que eu tento gravar, por conta justamente desses acontecimentos. Mas vai dar tudo certo e esse agora vai rolar. Então, vamos lá. Seguinte, tínhamos falado sobre o processo de industrialização, os modelos de produção industrial. Vamos começar aqui, gente, tá? Pelo modelo que é o Taylorismo. O Taylorismo, ele não pode nem ser classificado como um modelo de produção industrial, porque muitos o definem como um modelo de gerenciamento administrativo. Taylor, um engenheiro mecânico estadunidense, ele começou a fazer algumas análises relacionadas ao modo de produção, ao sistema de produção. E o objetivo de Taylor era potencializar a produção, ou seja, tornar essa produção em massa, tá? E conseguir extrair o máximo do trabalhador. Então, Taylor observou e chegou à conclusão: vou colocar um trabalho hierarquizado e sistematizado. Como assim? Hierarquizado ou sistematizado? Sistematizado dentro de uma ordem, ou seja, depende por completo do trabalho do outro. Hierarquizado no sentido que cada um teria a sua função. Dentro de um processo hierárquico, cada um teria a sua função. E cada um tendo a sua função, essa produção seria sistematizada. Só que acontece o seguinte, gente, a relação do tempo é dinheiro. Significa dizer que, dentro da linha de visão do Taylorismo, o trabalhador ele foi muito explorado. Muito explorado. O trabalhador ele tinha um tempo para realizar sua tarefa. Daí uma das características do Taylorismo muito forte do modelo de produção taylorista, gente, é a produção cronometrada. Essa produção cronometrada fazia com que o trabalhador ele trabalhasse, ele produzisse no ritmo das máquinas. Então, olha só, eu tinha um trabalhador que ele tinha que produzir no ritmo das máquinas. Então, tínhamos aí uma forte exploração e uma intensa alienação do trabalhador. Essa era a grande característica do Taylorismo. Gente, essa alienação, essa exploração do trabalhador, ela foi muito, mas muito intensa. Você pode observar, inclusive, que muitas charges ironizavam e criticavam o modelo de produção taylorista. Inclusive, tem uma charge específica sobre isso, tá? Que é a charge que eu vou demonstrar para vocês agora. Olha só. Deixa eu passar aqui. Pronto, agora foi. Analise essa imagem aí. Você observa que o cidadão, ao momento que ele vai ao banheiro, a sirenezinha toca. Ou seja, repare aí ó, que há uma sistematização da linha de produção. Ou seja, no momento que o cidadão para fazer suas necessidades fisiológicas, você repara que o patrão está tendo prejuízo. Todos os funcionários estão ali amarradinhos, ó. Ele está tendo prejuízo, no momento a produção dele está parando, porque dentro dessa linha de sistematização, o trabalhador ele tem que tá produzindo em tempo inteiro. Então, isso acaba gerando uma forte exploração do trabalhador, ou seja, uma exigência ao máximo do seu processo produtivo. Mas quando a gente questiona quais foram as atitudes que levaram a Taylor a ter sucesso nessa implantação desse modelo, o que fez com que esse modelo ele se tornasse
tão forte ao ponto de uma produção se tornar em massa? Bem, eu falei para vocês que Taylor ele analisava muito o processo produtivo e ele passou a tomar algumas atitudes. Por exemplo, vamos lá. Estabeleceu a seleção do operário. O que é estabelecer a seleção do operário? Significa dizer que ele escolhia os melhores. Então, aqueles que tivessem a melhor produção, aqueles que tivessem ali um processo produtivo mais satisfatório, eles ficariam. Então, a relação da exclusão e da seleção. Ao passo que um era selecionado, outros tantos eles eram excluídos. Então, a ideia é, vamos trabalhar com os melhores, vamos trabalhar com aqueles que conseguem me dar uma resposta maior. Só que eu tenho que criar um modo de produção no qual essa produção ela seja mais eficaz possível. Então, uma forma de tornar essa produção eficaz é padronizá-la. Como? Padronizar os métodos de produção. Isso é uma característica não só do Taylorismo, gente, como também do Fordismo. Essa ideia de padronização dos métodos de produção é um modelo no qual você não vai trabalhar A, B ou C. Você trabalha o modelo A. Então, vai trabalhar o modelo A, vai produzir o modelo A só. É assim que vai funcionar. Produção apenas de uma única forma. Então, essa padronização dos métodos de produção era uma forma do trabalhador ele conseguir assimilar mais. Inclusive, essa ideia de uma maior tentativa de que o trabalhador assimilasse mais é colocar as tarefas deles em passos simplificados. Ou seja, fazer o simples. Fazendo o simples, possivelmente, essa absorção da ideia, eu conseguiria fazer com que o trabalhador ele absorvesse a ideia ou pelo menos conseguisse realizar a sua tarefa com o menor erro e no menor tempo possível. E aí, inclusive, tem a racionalização do trabalho do operário. Não é que o trabalhador, o operário, ele vai trabalhar menos. Não é isso. Muito pelo contrário. É a questão de estudar os tempos e movimentos. Taylor, ele foi tão específico que ele começou a analisar os métodos, tá? Os movimentos do trabalhador, e ele chegou à conclusão que determinados métodos, que determinados movimentos atrasavam a produção do trabalhador e deixava aquela produção menos eficaz. Então, ele reduz, ele racionaliza esse movimento para que esse novo movimento implantado por Taylor tenha uma resposta maior nesse processo, nesse sistema de produção. Bem, teve sucesso? Teve sucesso. Mas só que tivemos alguns acontecimentos no processo e um deles foi a Grande Depressão, né, de 29. E aí nós vamos agora passar para um novo, né, ou não tão novo, mas para o próximo modelo de produção. O outro modelo de produção que eu quero trabalhar com vocês é o modelo de Henry Ford, o Fordismo. Fordismo que tem como lema produção em massa, consumo em massa. Então vamos lá. Dentro dessa ideia de produção em massa, consumo em massa, o que é que se pegava aí? Primeiro, a produção em massa já era uma característica do Taylorismo, certo? Então, o que ocorre? Você tem o consumo em massa. Mas como é que ocorre o consumo em massa? O consumo em massa ele vai ser muito beneficiado por um novo modelo econômico. Sim, o modelo econômico que passa a vigorar e responde muito pelo sucesso fordista é o modelo keynesiano. O keynesianismo, uma maior intervenção do Estado na economia, o Estado gerando emprego através de criação de obras públicas, criação de empresas estatais, implantação do estado do bem-estar social, que traz garantias ao trabalhador
que traz para ele uma menor jornada de trabalho, que traz para ele descanso semanal remunerado. Então, todo esse contexto socioeconômico faz do trabalhador algo que ele não era, mas agora ele se torna, que é mercado consumidor. Então, por isso que a produção é em massa para o consumo em massa. Então, esse novo modelo faz com que o trabalhador ele se torne mercado consumidor e possa, obviamente, consumir toda a produção em massa produzido pela linha fordista. E aí, inclusive, uma marca, uma característica, gente, marcante do Fordismo é a introdução da esteira rolante. Essa esteira rolante, que a gente vai falar até um pouco mais sobre isso já já, ela potencializa muito a produção. Inclusive, a gente fala do aumento da mais-valia relativa. Por exemplo, a mais-valia absoluta. A mais-valia é aquela ideia do trabalho não pago ao trabalhador. Quando aquilo que o trabalhador recebe é irrisório em relação àquilo que ele produz. Então, o que acontece? Na mais-valia relativa, o trabalhador, vamos botar um exemplo. O trabalhador ele vai triplicar o seu salário. Maravilha, triplicou o salário. Mas, em compensação, com a introdução da esteira rolante, a produção ela aumenta muito mais. A produção, inclusive, ela sextuplica. Em outras palavras, eu tripliquei o salário do trabalhador, como exemplo, mas eu acabo sextuplicando a lucratividade do patrão. Então, essa esteira rolante, ela continua deixando o trabalhador amplamente alienado, gente. Alienado. E sempre quem trabalha fazendo a crítica à alienação do trabalhador é o filme, o clássico Tempos Modernos. Tá? O clássico Tempos Modernos traz Chaplin sem falar, sem dizer uma palavra, ele critica totalmente essa linha de produção. Então, olha só, vejamos um pequeno trecho dessa parte aí, dessa crítica através de Tempos Modernos. Vamos lá. Muito bem. Então, o filme ele trata justamente sobre essa alienação do trabalhador. Agora, olha só. Passando aqui, quais são as características do modelo fordista? Primeiro, um incentivo ao mau consumo, a cultura das massas. Gente, a cultura das massas era trazer justamente a ideia de você pode, ou seja, aquele trabalhador agora ele pode se tornar mercado consumidor. E como é que eu consigo fazer essa cultura das massas? Vamos lá. Através da propaganda. O clichê, né, que a propaganda é a alma do negócio, a propaganda, ela bombardeou o desejo, inflamou o desejo de consumo da população. E com esse desejo de consumo, eu acabo trazendo também a relação de uma menor taxa de juros, eu trago, inclusive, as linhas de financiamento muito mais facilitadas para esse trabalhador. Então, o Estado, dentro das políticas, ela cria essa ideia de cultura das massas. Propaganda, gente, ela foi muito importante para isso. E fortaleceu muito, tá, essa ideia do consumo em massa. Então, o consumo em massa ele não viria do nada, à toa. A cultura das massas, né, o consumo em massa,
ele vem através dessa ideia da cultura das massas, através de uma propaganda intensa, bombardeando esse mercado consumidor. Vamos lá. Segunda característica, forte divisão do trabalho com tarefas repetitivas. Viu, Chaplin? Ou seja, aquela ideia da forte divisão do trabalho com tarefas repetitivas que continuava deixando o trabalhador alienado. Eu dei um exemplo até em sala, quando eu falei, por exemplo, vamos imaginar que eu vou chamar um amigo que trabalha numa fábrica de bolo. Eu o chamo para um café na minha casa com segundas intenções, que ele faça um bolo aqui. Não sou muito chegado a bolo, mas enfim, vamos lá, vamos trabalhar com bolo. O que vai acontecer? Ele vai falar, olha, Luiz, eu não sei fazer bolo. Eu vou dizer, como é que tu não sabe fazer bolo se tu trabalha numa fábrica de bolo? Tu não quer fazer? Tu diz. Ele vai dizer, não, não é isso. É que as tarefas, elas são divididas. Ou seja, um coloca farinha, outro coloca manteiga, outro coloca os ovos, outro coloca o açúcar, outro unta a forma, outro bota no forno e assim sucessivamente. Então, qual é o resultado? Ele não sabe, ele não tem a ideia do trabalho como um todo. Então, essa divisão do trabalho deixa o cidadão alienado e as tarefas, elas são extremamente repetitivas, pegando inclusive aquela ideia de Taylor, né, em passos simplificados e ordenados. Outra, forte estocagem e alto número de trabalhadores. Bem, a absorção de trabalhadores no Fordismo era alto, Taylorismo, Fordismo, tá? E ele trabalhava, já que ele trabalhava com a produção em massa também, então ele tinha uma forte estocagem. Ford, ele trabalhava com a ideia de que o volume barateia o custo. Volume barateia o custo. É a ideia de você, por exemplo, chegar hoje no supermercado, você tem um preço de um produto agora me faltou a palavra, varejo, perdão, tá? Desculpa, gente, e no atacado. Você vai reparar que se você for levar um produto no atacado, o preço dele é mais baixo, porque o seu poder de barganha, ele é maior. Uma coisa é tu chegar lá para comprar 1 quilo de carne, outra coisa é para tu comprar um boi inteiro. Então, consequentemente, o teu poder de barganha, quando vai comprar num volume maior, se torna muito maior. E por isso que a relação da estocagem do volume barateia o custo, já que a produção era em massa. Ou seja, Ford trabalhava com a alta quantidade de almoxarifados. Ok? Então, olha só. Produtos padronizados. Ou seja, lembre da frase de Ford. Um carro pode sair de qualquer cor, desde que seja preto. A produção era única. Por exemplo, Ford T. Não existia o Ford T GLS, GL, GTI, GSI, TS. Não, era só um. Era tudo igualzinho. Era tudo igualzinho. Inclusive, gente, a produção ela era verticalizada. Significa dizer que não havia terceirização nem fragmentação. Tudo era produzido em uma única empresa. Por isso que as fábricas fordistas da época, da linha de produção fordista, elas eram sempre muito grandes. Uma extensão territorial enorme, porque de todos os processos de produção, todos eram realizados dentro daquela fábrica, ok? Então, olha só, analisa aqui, ó. Analisa essa questão. Vamos lá. A questão que você já deve conhecer, que é uma charge, né, de Frank Ernest, sucesso total. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Então, isso mostra que esse senhor é um trabalhador amplamente alienado. Ou seja, ele só tem conhecimento da sua
etapa. Ou seja, ele só tem o conhecimento daquilo que lhe é específico, ok? Então, olha só, a questão fala, a forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. Vou aí dar 10 segundos para vocês marcarem a questão correta. Muito bem. 10 segundos se passaram, então vamos para a resposta correta. Letra E. O desconhecimento das etapas produtivas que faz desse trabalhador um trabalhador totalmente alienado. Ok? E aí, gente, olha só. Qual o próximo modo de produção que a gente pode destacar? Um que é muito forte, que vai aliar globalização, neoliberalismo, terceirização, flexibilização produtiva, entre outros fatores. Esse modelo é o modelo do toyotismo. Olha só, características do toyotismo. Eliminação de desperdício. Eliminação de desperdício significa dizer que eu não vou mais trabalhar com estoques. Acaba estoque. Tá? Esse modo toyotismo ele surge no pós-Segunda Guerra Mundial no Japão, mas depois se espalha pelo mundo inteiro. Então, eliminar desperdício, porque se eu não trabalho com estoque, eu não tenho como desperdiçar. Racionalização da força de trabalho. E essa racionalização da força de trabalho é justamente a retirada, a diminuição de trabalhadores. Então, por isso que é muito comum a gente fazer referência ao toyotismo ao desemprego. Você fala, como assim? Não entendi. Por que o toyotismo vai trazer desemprego? Gente, automação industrial. Eu vou passar aqui e volto já, tá bom? Olha só, a linha de produção industrial, a máquina excluindo o trabalhador. Então, essa racionalização da força de trabalho dentro da automação industrial, ela acaba gerando aí o desemprego estrutural. Outra questão, just in time, produção em tempo certo. Não tem mais produção em massa. Agora, a produção é de acordo com a demanda do mercado. Se o mercado dá para consumir, eu vou produzir. Quer ver um exemplo de produção de acordo com a demanda do mercado? Nós estamos passando agora por esse processo, né, do Covid-19, perdão, coronavírus, e repare que a indústria que produz álcool em gel, o que eles produziam em um mês, eles estão produzindo agora em um dia. Porque a demanda pelo produto está extremamente elevada. Então, eu produzo de acordo com a demanda do mercado, produção no tempo certo, just in time. Ou seja, eu vou fazer uma grande produção porque eu sei que essa grande produção vai ter uma grande saída, um grande consumo. Essa é a relação. Produção flexível. Lembra do vídeo que eu passei para vocês de como era produzido o iPhone? Isso é produção flexível. Ao contrário da linha de produção fordista, nada mais é produzido, gente, em um único lugar. Tudo agora é amplamente fragmentado, a produção é flexível. Uma parte do produto é feita nos Estados Unidos, outra na Alemanha, a matéria-prima vem da África, os componentes são produzidos na Tailândia, Malásia, Vietnã, tudo é montado na China, é testado, é empacotado e sai para ser consumido no mundo inteiro. Então, até em relação à eliminação de desperdício, a fabricação ela deve ser com total qualidade, ok? O círculo de qualidade, corrigir erro para eliminar desperdício, fabricar com qualidade, fazer certo da primeira vez para evitar perda de tempo. Então, isso é uma característica fortíssima do toyotismo. Otimizar tempo, otimizar força de trabalho e potencializar a produção dentro, respeitando os limites do just in time. Ok? Então, olha só.
Produção, característica, produção just in time, flexibilização na mão de obra. Agora, essa mão de obra, gente, ela não pode mais ser alienada, ela tem que ter o conhecimento das etapas de produção. Isso é de extrema importância. Qualidade total do produto e a terceirização. Essa terceirização significa dizer o seguinte, gente, é que hoje as empresas elas terceirizam onde se torne mais barato. Por isso que é muito importante as linhas da produção informacional. O meio técnico científico informacional. Hoje, essa terceirização produtiva ela só pode ser dada graças à evolução do sistema de transporte. Ela só pode ser dada graças à evolução do sistema de telecomunicação. Nas áreas produtivas, eu tenho que ter infraestrutura de energia, tecnologia. Então, tudo isso potencializa para que a produção hoje ela seja totalmente fragmentada. Eu terceirizo. Inúmeras empresas elas vão terceirizar suas etapas de produção em locais onde a mão de obra seja mais flexível, onde a legislação trabalhista ela seja flexível, onde a legislação ambiental seja flexível e, consequentemente, diminua o seu custo de produção. Então, vamos analisar, por exemplo, tentar materializar essa relação da terceirização produtiva. Olhe só na próxima imagem. Vejam essa questão, por favor. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para não impedir a visualização de vocês, ok? Dê uma olhadinha, leiam. Pronto. Dando tempo para vocês lerem, eu vou ver com vocês agora. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália, montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos, que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem vinculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o volume, com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. A viabilidade do processo de produção ilustrada pelo texto pressupõe o uso de... Vamos lá. Analisem aí 10 segundos para vocês responderem. Pronto? Resposta correta. Letra D de dado. Organização em rede e tecnologia da informação. Isso é o que leva justamente essa produção hoje ela ser amplamente fragmentada, ela ser amplamente hoje terceirizada. Tá bom? Vamos para o próximo? Volvismo. O volvismo, gente, é um modelo de produção sueco. A produção em cérebro. O que é a produção em cérebro? Produção em cérebro, ela traz a ideia do seguinte: o cérebro é a fábrica e os trabalhadores são os neurônios. Então, os neurônios eles são responsáveis, né, pela essa produção. Então, os trabalhadores como neurônios eles respondem por essa intensa produção. E o modelo sueco ele tem uma característica interessante, que é um forte experimentalismo. Na Suécia, que vive a social-democracia, esse experimentalismo fez com que os trabalhadores diminuíssem, inclusive, sua jornada de trabalho para 6 horas, onde, em 6 horas, dentro desse experimentalismo, verificou-se um aumento e uma melhoria significativa na qualidade da produção, na qualidade do produto e, consequentemente, do trabalho. Então, esse modelo sueco de produção é onde os trabalhadores eles são amplamente qualificados, têm uma qualificação enorme, porque eles não podem trabalhar atrás das máquinas, eles têm que estar à frente das máquinas. Então, você tem tecnologia, envolvimento de tecnologia? Sim.
Mas para isso, cada trabalhador, ele deve ter uma qualificação laboral extremamente eficiente para estar à frente da máquina. Ou seja, a relação da qualificação do trabalhador. Então, também tem uma forte atuação sindical. Como falei, os trabalhadores eles decidem quando, como vai ser produzido. Ou seja, são força, são vozes ativas nesse sistema de produção. Ok, queridos? Então, finalizamos essa parte por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e certamente nós vamos nos encontrar em outros vídeos, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, queridos. Então, descansem, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau.